Nós estamos de volta e o tema de hoje é a violência obstétrica. Nós recebemos a vereadora Juliana Cardoso, do PT, a obstetriz do SUS, a Glauce Soares, que representa a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento, a REUNA, e também a jornalista e criadora do site Mães de Peito, Giovana Balog. Bom, no caso da mulher que sofre a violência obstétrica, como que ela pode denunciar? Como que ela pode formalizar essa denúncia? É possível? Também há dificuldades para se provar essa violência obstétrica? Acho que o primeiro passo, a mulher tem que pedir o prontuário médico no hospital, que esse daí é o direito dela, ter esse prontuário, e o acompanhante, a doula, qualquer pessoa que estiver ali naquele cenário, serve como testemunha. Aqui em São Paulo, o Ministério Público Federal está fazendo um trabalho muito bacana de combate à violência obstétrica. No site deles você consegue entrar e fazer a denúncia online. Eles estão fazendo vários protocolos de ajuste de conduta, né, várias TACs com os hospitais. Então, o primeiro passo é esse, ou procurar a Defensoria Pública da cidade, da pessoa, né, e ouvidoria do hospital, enfim, tem vários caminhos a serem percorridos. E hoje em dia tem várias advogadas que estão se especializando em violência obstétrica, já tem algumas, até já teve um ganho de causa. Então, assim, a gente tem que buscar esses direitos, né, e processar mesmo, seja o hospital, o profissional que atendeu fez uma conduta inadequada com essa mulher. Nós temos o NUDEM aqui em São Paulo, que é o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, que fez uma cartilha também explicando o que é violência obstétrica e está acessível no site. É bem bacana para as mulheres terem acesso a essa informação. Bom, aqui na Câmara a gente tem sempre a Comissão de Saúde, né, que funciona toda quarta-feira às 13 horas da tarde. E é um local que os vereadores estão ali sempre falando sobre a relação da saúde e da mulher, né? Então é um local que a gente também pode dialogar. Claro que também tem um mandato, que aí na Câmara a gente consegue também enxergar dentro do próprio site, olhar os telefones, né, do gabinete, mas outro local que é muito interessante é você visualizar se dentro do hospital tem uma doula, né? Se tem uma obstetriz. Então, isso é extremamente importante porque ela já está linkada à rede de denúncia, né? E a própria ouvidoria do hospital. Então, quando as denúncias chegam aqui, principalmente na Comissão de Saúde ou pelo mandato, é automático que a gente já faz vistoria no próprio hospital para poder enxergar o que está acontecendo. Faz pedidos de informação para a Secretaria de Saúde, mas eu, no caso, quando eu recebo denúncia, é imediata a minha ida no hospital para poder saber e ver o que está acontecendo e como que é, né, o atendimento para essa relação de parto nesse hospital. E não só o profissional, como o hospital, mas quando a violência acontece na rede pública, o Estado também pode ser responsabilizado? Acredito que sim. Por isso que as mulheres têm que procurar esses caminhos, né, para que responsabilize os órgãos, inclusive o Estado, né, o município, se for dependendo da autarquia que atende nesse hospital, por exemplo. E tem que ser, porque não adianta você punir o profissional, porque dentro do próprio hospital você tem que ter índices, você tem que ter prontuário, você tem que ter questões técnicas que tem que ser respondida. Então, a diretoria, na hora que ela enxerga isso, ela pode ver, se você tem, por exemplo, um local que você tem uma cesárea em grande quantidade. Então, o que está acontecendo? Por que está tendo isso? Então, ali você já pode detectar que com certeza vai ter uma violência obstétrica, não só na relação da cesárea, mas o que está acontecendo na equipe que a gente não consegue diminuir esse índice de cesáreas grandes. E é bastante importante porque a gente está nesse momento de transição mesmo, de um modelo que era bastante intervencionista para um modelo que segue as boas práticas, que considera essa mulher como protagonista desse momento. Então, quando as mulheres fazem essa denúncia, elas também não estão somente se ajudando, mas elas estão também ajudando a esse controle social, vamos dizer assim, para que a gente consiga implementar as boas práticas.
porque é multifatorial, né? Tem uma questão da formação dos profissionais, tem uma questão de toda a organização do hospital, dos protocolos. Então, várias coisas que, a partir desses relatos das mulheres, a gente pode promover mudanças nos locais com isso, né? Com esses argumentos. Bom, diante de tudo isso que a gente falou, o que tem sido feito na prática para tentar minimizar esses casos de violência obstétrica? Por exemplo, nas universidades, como que esse assunto é tratado dentro das universidades para que os profissionais, ali, os futuros profissionais, tenham consciência dessa questão? Eu posso falar um pouco da minha formação, né, que é como obstetriz, mas é uma formação bastante recente e bastante alinhada também com a questão da humanização. Então, a gente estuda muito a questão da violência obstétrica e principalmente a questão de gênero, porque a gente precisa entender também que tem toda uma construção social do que é ser mulher, né? De como que a gente trata as mulheres e tudo isso, e como que a medicina tem historicamente tratado o corpo das mulheres, né? Então, tudo isso a gente discute bastante na nossa formação. Mas, assim, tem diferentes formações, né? E eu acho que à medida que isso começa a surgir no coletivo social, né? Que as pessoas começam a falar, começa a ter denúncia, isso vai também incentivando esse assunto para que esteja na formação dos profissionais. Eu acredito que sim. Mas é muito pouco locais e universidades, né, que tenha esse tipo de curso, né? Sim. A gente hoje tem, inclusive, o curso de obstetrizes da USP Leste, ele há 4 anos atrás, ele sofreu uma forte intervenção para que acabasse o curso, que só fizessem aquela turma e não abrisse mais curso de obstetrizes. Então foi uma grande caminhada, uma grande luta, e as mulheres conseguiram manter esse curso para ir formando outras. Aqui na cidade de São Paulo, como você não tem concurso, a gente fez o concurso, mas infelizmente o Bruno Covas não chamou ainda essas mulheres para a rede. Então, as que são formadas, ela tem que ir para outros locais do estado ou trabalhar em hospital do estado para poder dar continuidade sobre esse assunto. Então, para você ver que na cidade de São Paulo e no estado isso ainda não tem dentro de universidades ou faculdades para poder tocar no assunto. E eu sou, às vezes, chamada para poder falar sobre isso, na questão da legislação, mas em universidades públicas, as privadas não procuram. E o que a gente fala é que a formação do profissional de saúde, ela tem que ser baseada em evidências científicas. Uma vez que você tem essa formação baseada nos melhores resultados, né, para as mulheres e para os bebês, você já consegue não ter tantas práticas danosas, né, vamos dizer assim. E a gente falou muito aqui sobre essa falta de informação para as mulheres na rede, né? A gente pode dizer que essa falta de informação também já pode ser considerada uma violência obstétrica? Sim. Para mim, no meu caso, né, que eu falo muito da minha realidade, foi. Porque se eu soubesse, por exemplo, que eu poderia ter tido um outro tipo de plano de parto e eu poderia, por exemplo, iniciar o meu primeiro parto na casa de parto de Sapopemba, eu não iria pensar em outra coisa, eu já ia direto para lá, né? Então, para você ter uma ideia, naquele período, ela não estava nem vinculada na rede. Ela era pública já, paga pelo recurso público, mas ninguém falava nada, então eu tive que ficar buscando. Então, eu acho que as mulheres, vou ter um filho, eu começo pela unidade básica de saúde. Então, é lá na unidade básica de saúde que tem que fazer uma transformação, na minha opinião, social, de pensamento para isso. Em que pese... Tem um curso, né, de preparação para o parto, né, uma coisa assim, para a mulher entender como ele acontece, qual o tempo que ele pode levar, como são os métodos de alívio à dor não farmacológico. Entrar no chuveiro é gostoso, alivia a contração, você vai ficar melhor, enfim. Todo esse negócio, né, da bola, de pilates, tudo isso com a presença de uma doula, como é importante, essa preparação. E se a gente não tem hoje nas unidades de saúde esses cursos, as mulheres têm que procurar também, eu sempre falo para elas, procurarem os grupos virtuais que existem na internet, porque as mulheres trocam muita informação, uma ajuda a outra, procura essa doula, não tenho condição de pagar, tem mulheres doulas que se voluntariam
voluntariam, enfim, tem uma rede ali para ajudar e apoiar essas mulheres. Geralmente é uma mulher que já passou por uma violência obstétrica tentando ajudar as outras, né? Exato. A mudança, de fato, deve vir dessa mobilização popular, né? Bom, a gente já está chegando no final do programa. Eu queria uma consideração final de cada uma de vocês, alguma coisa que a gente tenha deixado de falar. Fiquem à vontade. Vou começar pelo Giovana. Eu acho que o principal agora que a gente está com essa PL sendo discutida, né, na Assembleia, que ela precisa ser discutida. Ela ia ser votada sem passar por audiência pública. As mulheres têm que ser ouvidas, as doulas, as obstetrizes, enfim, todas nós temos que ser ouvidas antes de aprovar um projeto de lei que só visa aumentar o número de cesáreas no Brasil, no estado de São Paulo, desculpa. Então a gente tem que, todo mundo discutir isso. A gente precisa de analgesia sim para as mulheres, é um direito de todas, que esse daí é um ponto positivo do projeto, mas ele precisa ser discutido para não banalizar ainda mais a cesárea no Brasil. É importante falar que a experiência de parto ela pode ser positiva, sabe? O parto não precisa ser aquele cheio de grito, de dor, não precisa. Ele pode ser um momento de acolhimento, um momento de você até conhecer os seus limites, saber como lidar com eles. Se você tem um bom acompanhamento, um acompanhamento seguro, com base nas evidências científicas, é possível você ter uma experiência bacana de parto. Acho que é isso. E para as mulheres do SUS, acho que é isso que eu venho lutando muito no meu trabalho, assim, para que essas mulheres tenham a possibilidade de ter aquele atendimento que as princesas têm, né? Porque toda mulher merece ser bem atendida, com um cuidado humanizado, com acolhimento e com escuta. E quem passou por um parto respeitoso, você pode perguntar se ela quer parir de novo, ela fala que ela quer parir de novo. Então, assim, não é ruim, né? Porque sempre quer parir de novo. Sim. Porque tem esse medo, né, intenso de você sentir dor. Então, o medo, né, move a gente ouvir o médico que, como, né, Giovana falou, quem sou eu na fila do pão, né? Eu vou falar, discutir com um profissional? Não, se você tem direitos e se você consegue de fato enxergar que você pode fazer um plano de parto, você tem sim condição de discutir da melhor forma com o médico, né? Ou com a enfermeira. Então, acho que nós estamos vivendo um processo hoje que as mulheres, elas precisam ocupar esse espaço e elas precisam entender que elas têm direitos. Porque assim, dessa forma, com a informação e a formação, a gente vai conseguindo ajudar outras mulheres e aí nós vamos vencer esse sistema que só quer ser gerado em relação de dinheiro, né? E nós mulheres e os nossos corpos não são mercadorias, então a gente precisa, né, ter formação e informação sobre isso. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo já acabou, mas eu queria agradecer demais aqui a presença da vereadora do PT, Juliana Cardoso, da obstetriz do SUS, a Glauce Soares, que representa a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento, a REUNA, e também da jornalista e criadora do site Mães de Peito, a Giovana Balog. Agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima, TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.